Bom dia. E aí, Renatão, parabéns. Ontem foi seu aniversário, né? Que legal. Aham. Foi tudo bem no seu dia? Foi tudo jóia, graças a Deus. Um pouco mais experiente agora, Paulo. Assim que é bom, né? É isso aí. Bom, vamos lá. A gente está começando hoje o primeiro texto do quarto bimestre, né? Então a gente teve janeiro, fevereiro, as corretas relações, março e abril, o princípio da boa vontade. Depois, maio e junho, o empenho grupal, a lei do empenho grupal. E agora, julho e agosto, a gente vai estudar o princípio da unanimidade, que é quem rege a lei do empenho grupal. A lei do empenho grupal é a lei que mostra o esforço que o grupo deve ter, e ele é regido pelo princípio da unanimidade, que é justamente unanimidade significa unidade de alma, ou seja, unidade de propósito. Quanto mais o propósito tiver claro e tiver vivo dentro de um grupo, mais vai existir o empenho de todos os membros para alcançar o objetivo. Então é dito que sempre o líder de um grupo deve ser o propósito, deve ser o centro motivador, deve ser aquele que tem que estar presente na mente de todos, para que então possam trazer essa unidade de alma, essa unanimidade. A gente vai ver um pouquinho o que o texto fala, e aí vocês podem sempre me interromper. A unanimidade está começando a ser reconhecida como a chave para o progresso, num número cada vez maior de campos. Em muitas partes aparecem movimentos em direção à união, não necessariamente de método, mas de direção e de recursos, de modo que se possa reunir um esforço conjunto em direção ao mesmo objetivo. Então a gente está vendo cada vez mais a importância, né? é, Até pelo nosso próprio desenvolvimento cultural, à medida em que cada ser vai se reconhecendo a partir dos seus direitos, a partir dos seus deveres, isso vai trazendo uma consciência do papel de cada um, né? Essa interresponsabilidade. Isso tem a ver com o esforço do grupo, com o empenho grupal, e tem a ver com o princípio da unanimidade. Pode-se dizer que o princípio fundamental da unanimidade está emergindo, ou seja, está vindo à tona como uma força definida no mundo. O verdadeiro significado da unanimidade foi discutido no primeiro ano. Então, no ano passado, em julho e agosto, a gente estudou já o princípio da unanimidade. No nosso canal do YouTube tem, quem quiser consultar, tem lá. Se colocar na playlist Meditação Criativa, dá para acessar a reunião de estudo, tem mais ou menos 25, 30 minutos, aí vocês podem dar uma relembrada e até fortalecer o contexto. Ali foi explicada a diferença entre uniformidade, que é uma unidade que vem externamente e é imposta. Uniformidade significa unidade na forma, né? Então, sabe aquela coisa, né? O fulano veste o uniforme da empresa, esse método que na verdade era utilizado para uma pessoa que se identificava com a empresa, que trabalhava para a empresa. Mas essa uniformidade, em geral, é algo que vem da forma. Então, hoje, mesmo no meio corporativo, é muito mais importante um funcionário, um colaborador que conheça a missão, os valores e a visão da empresa, do que ele simplesmente siga ordens ou cumpra aquilo que é imposto externamente. Porque a gente sabe que quanto mais interiorizado tiver, introjetado tiver, né? Pode ser a missão, a visão, os valores da empresa, pode ser o propósito do grupo, mas a gente vai conseguir chegar no objetivo comum e vai evocar
esse empenho grupal, né? É a unanimidade que evoca o empenho grupal, não é a uniformidade. E o que se pode chamar de união mais subjetiva, de propósito ou de identidade em níveis mais profundos. Então, é uma identidade muito mais profunda do que só a uniformidade. Deveríamos ter clareza sobre esse ponto. É o reconhecimento da unanimidade, ou seja, unidade de alma, significando, consequentemente, uma identidade de objetivo, de propósito, de direção, e não a regimentação de meios ou métodos, que é a chave para o progresso conjunto da humanidade, com todas as suas incontáveis divisões externas de raça, cor, credo, educação e condições sociais. É essa unidade fundamental e a consequente semelhança de necessidade o que devemos trazer, crescentemente para o nosso pensamento, pois é o fortalecimento disso na consciência humana, de modo que emerja nos assuntos humanos, o que produzirá a necessária transposição das divisões há muito estabelecidas e a vontade de cooperar que deve ser alcançada. Esse próprio movimento que a gente vê de diversidade, o que significa diversidade? Né? Uniformidade, diversidade. Uniformidade é unidade na forma, é a busca por um padrão na forma. E a forma por si só é diversa, é natural, né? Cada um de nós é diferente do outro. Então não adianta eu buscar uma unidade na forma, que isso vai sempre sufocar uma realidade que é a própria diversidade. O que a gente precisa cultivar, então, é essa unidade num nível mais elevado. É permitir que a diversidade se expresse, mas também não por si só, porque ela é um meio de chegar na unanimidade, ou seja, nessa unidade em níveis de alma, unidade de propósito, unidade de direção, unidade de objetivo. Só que para que ela seja alcançada, é preciso que haja a diversidade, porque a primeira expressão da vida material é na forma, é a vida de personalidade. E aí, depois, em níveis mais elevados, quando o ser humano vai se desenvolvendo, aí a gente começa a caminhar para essa unidade de alma. Isso o mesmo ocorre conosco, né? A nossa personalidade é fragmentada. Então a gente precisa reconhecer a nossa personalidade, reconhecer, né, o nosso funcionamento, como que é a minha mente, como funcionam as minhas emoções, como funciona o meu corpo. Aí, a partir dessa diversidade, eu vou integrando essa personalidade que é diversa para chegar, então, num nível de unanimidade, uma unidade com meu eu superior. Então, o mesmo processo que é feito no micro é feito no macro. Isso precisa ser alcançado não apenas porque a cooperação deve superar a competição à medida que a evolução espiritual prossegue, mas devido ao fato prático de que o número crescente de seres humanos em nosso planeta torna essencial essa junção de esforços. Então, a unanimidade, essa unidade de alma, leva ao empenho grupal, que leva à cooperação, e na cooperação todos ganham, né? A competição sempre alguém ganha, mas alguém perde. E às vezes eu posso ser a pessoa que está ganhando, e daqui 2 dias, 2 meses, posso ser a pessoa que perde. Então a gente gosta quando a gente ganha, mas a gente não gosta tanto quanto a gente perde. E, principalmente, como o texto diz aqui, com 8 bilhões de pessoas no mundo, a gente sabe, né? Teve um estudo que foi feito, foi feito não, né? Mas ele saiu para nós, para o público geral, essa semana, que diz que o que os seres humanos hoje de recursos naturais gastam em um ano é o equivalente que a natureza ela consegue se recuperar em 7 meses.
Ou seja, a gente está gastando mais do que, ou é o inverso, perdão. O que a natureza leva um ano para produzir em termos de recursos naturais, hoje a humanidade está gastando em 7 meses. Ou seja, quase metade, um pouquinho mais que a metade. É claro que os nossos recursos naturais vão se esgotar. E aí vai começar um outro tipo de vida, né? Um outro tipo de competição, um outro tipo de disputa, um outro tipo de exploração, para ver quem vai poder utilizar os recursos e quem não vai. Então, antes que isso aconteça, é essencial que a gente trabalhe juntos, busque essa cooperação, não só interna, não só na minha família, não só na empresa onde eu trabalho, na comunidade que eu participo, mas principalmente em termos planetários. A gente acha que isso está distante, mas infelizmente está cada vez mais perto da gente. É necessário, é urgente que a gente promova certas mudanças na nossa forma de se relacionar. E aí tem aqui embaixo, né, uma ilustração que é uma divertida representação do fato de que a harmonia traz resultados mais ricos do que a luta. Mas essa mensagem simples vem de níveis muito mais profundos. Então aqui tem os dois burrinhos, né? Cada um indo para o seu lado, querendo a comidinha ali. Eles estão presos um no outro, e aí um faz o esforço e não consegue. Aí eles, poxa, e o que que a gente faz agora? Né? Ah, vamos junto comer aqui, depois a gente come lá. E a mesma coisa que tem aquela historinha africana de pessoas que estavam se alimentando com uma colher muito longa, né? E ninguém conseguia comer. Aí, quando um começa a alimentar o outro, aí eles percebem que é possível que todo mundo se alimente. Então, são coisas simples, né? Que a gente vai mostrando. A gente percebe isso no direito, cada vez mais mediadores, né? Existe uma função que não existia anteriormente, que são os mediadores, pessoas que não necessariamente precisam ter formação na área de direito, mas podem contribuir com o Ministério Público fazendo mediação de casos, porque o acordo é sempre melhor para todo mundo do que a disputa. É menos desgastante, ocupa menos tempo, menos custos, tanto dos advogados quanto do governo. Então a gente percebe aí que em todas as áreas da nossa sociedade a gente está tendo esse reconhecimento. A gente precisa só fazer um esforço maior nessa direção. Tudo bem até aqui? Podemos seguir mais um pouquinho? Algum comentário, alguma dúvida, alguma contribuição? Vamos lá, então. Plotino, não sei se todo mundo conhece, né? Plotino é um filósofo grego neoplatônico. Que significa isso? Ele veio depois do Platão, né? Ele faz uma releitura dos ensinamentos do Platão. Ele escreveu sobre a unidade fundamental da humanidade, que colore todas as interações humanas. Então ele diz: o que resume todos sob uma unidade é um princípio, segundo o qual todas as coisas existem juntas e cada coisa é todas. Desse princípio que permanece internamente imóvel, as coisas particulares emergem como de uma única raiz que nunca aparece. Elas se ramificam em partes, em multiplicidade, cada rebento trazendo seu traço da fonte comum. Lembra aquilo que eu falava, né? A expressão de cada um é múltipla, é diversa, mas traz o seu traço comum, né? Então tem essa unanimidade, esse propósito, essa vida divina que está presente em cada um. As coisas que atuam umas sobre as outras são ramificações de um início distante e assim permanecem distintas, mas elas derivam inicialmente de uma fonte única. Toda interação é como a de irmãos, semelhantes por extraírem a vida dos mesmos pais. Então, Plotino fala a mesma coisa que a gente estava conversando de uma maneira mais bonita, né? E aí, isso sugere que um poder magnético e atrativo mútuo atua na humanidade. Então,
Ao mesmo tempo que a expressão é diversa, cada um tem a sua contribuição única e peculiar, mas todos viemos e nos nutrimos da mesma fonte, que é o que sugere aqui o I Ching, o I Ching é um livro básico, né, na China, um livro milenar, 4, 5 mil anos, onde ele é a base também de muitos ensinamentos dentro do próprio taoísmo. É o livro das transformações, como ele é chamado. Há forças secretas em operação, unindo aqueles que pertencem um ao outro. Olha que bonito. Devemos nos entregar à atração, então não cometemos erros. Onde existem relações internas, não são necessárias grandes preparações ou formalidades. Formalidade vem da onde de novo? Forma, né? A gente tem o nosso olhar para a uniformidade, para as formalidades. E o ensinamento diz que a gente deve aqui, ó, devemos nos entregar à atração. Então, não cometeremos erros. Onde existem relações internas, ou seja, onde o propósito está presente, não são necessárias grandes preparações ou formalidades. As pessoas compreendem uma a outra imediatamente, tal como a divindade aceita benevolentemente uma pequena oferenda, se ela vem do coração. Olha que bonito, né? Aí a gente entra numa outra lei, que é a lei da atração, que é muito diferente disso que foi deturpado com esses ensinamentos do segredo e semelhantes. A lei da atração diz que as almas se atraem e que a alma atrai para nós tudo aquilo que é importante para o nosso desenvolvimento. Mas, de novo, como o nosso olhar brilha para a beleza da forma, a gente se desconecta com a nossa divindade essencial, que é algo que a gente vai estudar ainda no sexto bimestre. Aí a gente fica com um olhar para a forma e a gente esquece que o causal é sempre a essência, é sempre o que vem do coração, de fato, que é esse princípio mais interno. Então ele diz aqui, ó, devemos nos entregar à atração, então não cometeremos erros. Onde existem relações internas, não são necessárias grandes preparações ou formalidades. Gente, isso aqui 5 mil anos, tá? O ensinamento do I Ching. Ao mesmo tempo, não deveríamos menosprezar a diversidade, através da qual essa unidade se expressa. A diversidade pode, certamente, tornar-se caos quando damos as costas à unidade. Então não adianta, né? A gente tem que entender a diversidade como uma ponte para a unidade. Mas a unidade fica limitada se não há diversidade. Por quê? Porque a forma de expressão dela, num primeiro momento, é a diversidade na forma, a multiplicidade, onde cada um é respeitado por aquilo que tem de único e singular, né? Mas é depois, a partir desse movimento externo, a gente volta para esse movimento interno de unidade de alma, não de forma, que é uniformidade, que é um movimento sufocante, onde cada um perde a sua própria identidade. E aí só tem confusão, no fim das contas. Eu consigo uma padronização momentânea, mas que não é sustentável. Porque essa voz interna, ela vai querer falar em algum momento. Ela precisa falar, porque ela é continuidade de um processo, para daí depois chegar nessa unidade. A unidade é o nosso propósito. A diversidade é o meio de crescimento. Não devemos perder de vista nenhuma delas em nossa absorção na outra. Então, da mesma forma que a gente vê, como eu dizia, né, os movimentos cada vez maiores em relação à diversidade, se não forem também conectados com o próximo passo, vai causar separatividade. Então, na verdade, a diversidade ela vem para garantir a unanimidade, né? Para garantir a interdependência, que é um fator também aquariano. A gente tem uma relação de grupo
aí onde o grupo faz tudo meio inconsciente, né, que é o que a gente chama de consciência de rebanho. Aí a gente passa por uma autoconsciência, que seria analogamente esse momento de cada um descobrir a sua diversidade, mas a finalidade é que todos se voltem para o trabalho, o desenvolvimento do todo. Então, que é essa interdependência aquariana. A unanimidade é reconhecida nos lugares secretos do coração. Ela não é verificada pelos exercícios divisores da mente analítica, mas pela percepção espiritual da iluminada mente superior. Por quê? Porque unanimidade tem a ver com unidade de alma, não é de mente. Tem a ver com unidade de propósito, com unidade de coração, mas esse coração que é a nossa alma, não um coração emocional, como a gente tende também a confundir. Pode-se dizer que a unanimidade é uma das primeiras mensagens da intuição. Aqui se vê o valor da meditação para alcançar um verdadeiro conceito ou conhecimento superior. E não deveríamos confundir essa conquista com o sentimento geral e abrangente de unidade que pertence aos níveis emocionais. Aquilo que eu dizia, ó, presta atenção. Conhecimento do coração é uma expressão usada em alguns dos ensinamentos orientais para descrever os níveis superiores de apreensão da verdade ou realidade. No Tibete, coração significa a unidade entre conhecimento, mente, né, e emoção. Então, quando a gente fala em coração, a gente usurpou esse conceito das religiões orientais, mas o coração das religiões antigas orientais não é um emocionalismo, né? Ah, ouve seu coração, vai lá, segue impulsivamente a emoção. Desculpa, mas está bem longe disso, né? Ouvir o coração é aquietar a mente, é elevar a consciência, é através da reflexão, da meditação, acessar essa apreensão superior da realidade, ou que a gente pode chamar de verdade. É importante ter esse discernimento, saber discernir, para que a gente não fique justificando atitudes impensadas e impulsivas em nome do ensinamento sagrado. E aí a gente vai estar iludindo a nós mesmos. É uma expressão sobre a qual vale a pena ponderar, pois revela as qualidades especiais para o conhecer, oferecidas não apenas pelo coração e a cabeça separadamente, mas pelos dois, quando corretamente equilibrados e combinados. O desenvolvimento em nós mesmos do princípio da unanimidade é também um exemplo de como a vontade individual, à medida que colabora gradualmente com a vontade da alma, contribui para o bem do todo. Vou ler mais esse parágrafo aqui. Há muitos obstáculos em cada um de nós, em todo grupo, em toda nação, para o estabelecimento da unificação mundial e de uma verdadeira nova ordem de correta síntese e cooperação. A vontade para o bem é necessária para pôr em movimento nossos esforços em direção a esses elevados objetivos e para a superação desses obstáculos. Então a gente tinha ali, né? Eu vou ler esse final, aí eu falo. A vontade para o bem é necessária, especialmente para superar a nossa má vontade de fazer as coisas e as necessárias renúncias, de abrir mão dos nossos apegos materiais, emocionais, mentais e de nos libertarmos dos muitos fatores condicionantes pelos quais estamos limitados e iludidos. Então, a gente tem aqui, né, muitas vezes o nosso desejo ele não está alinhado com a vontade da nossa alma. Então, lembra que a gente sempre fala na meditação? Vamos invocar a vontade da alma, para a vontade da alma se expressar como um propósito, para esse propósito se expressar como um plano, para esse plano impressionar, inspirar a minha mente, as minhas emoções e o meu corpo de desejos. Por quê?
para que a gente vá gradualmente respondendo a essa vontade maior e então a gente consiga alinhar a nossa vontade menor com a vontade maior. Aí a gente vai estar expressando a nossa maior verdade, a nossa verdadeira autorrealização. Porque enquanto a gente fica permitindo que os nossos desejos falem mais alto que a vontade interna, desejo é igual à uniformidade, está na forma. Eu vejo algo externo, então eu desejo isso. Percebe? Isso roubou a minha liberdade, furtou a minha liberdade. Quando eu tenho vontade, eu estou no meu ponto central. Eu estou consciente. Eu utilizo as minhas forças para chegar nesse propósito. Eu sou a minha expressão mais profunda e real. Então, a gente precisa ter essa vontade para o bem, que é a gente já querer esse movimento de introspecção, esse movimento de autoconhecimento, autoobservação. Aí a gente vai chegar gradualmente dentro da nossa própria unidade de alma, dentro da nossa própria unanimidade. Aí depois a gente vai poder atuar como agentes dentro do grupo. Por que que é tão importante a formação de um grupo? Porque no grupo, de novo, né? Tem duas opções. O grupo pisciano tem o líder e todo mundo obedece. Tem o grupo aquariano, que o focalizador, o coordenador, o responsável, ele tem que manter vivo o propósito do grupo. É o propósito do grupo que tem que ser o agente motivador, é o para que cada pessoa sai de casa ou liga o seu computador para se conectar a esse serviço do grupo. Por quê? Porque é pelo propósito, não é pelo líder, pelo coordenador, pelo focalizador, é o propósito que tem que falar sempre mais alto. Por quê? Porque é o propósito que vai trazer unidade de verdade, né? Não é a repressão, não é o domínio, não é a voz de comando, é o propósito que vai apaixonar, no bom sentido, todo mundo, que vai manter viva a motivação de cada um contribuir de forma específica e peculiar, mas para o bem do todo. Então, acho que a gente pode parar por aqui. Vou marcar só para a gente continuar na semana que vem. Deixa eu salvar, né? Senão. Dúvidas, contribuições, partilhas. Como é que está esse tema para vocês? O que está vivo? Faz sentido? Não faz? Me contem, por favor, as suas impressões. Bem importante, né, a gente refletir sobre isso, e eu acho que a gente, na medida do nosso possível, a gente está tentando, né, um pouquinho como a gente conversa às vezes, um pouquinho aqui, um dia ali, com diferentes temas, tentando construir um pouquinho desse propósito da alma, né, para todos nós aqui, da nossa alma grupal. Sim. Muito bem. Eu acho, não, acho que faz total sentido, mas eu acho um desafio na nossa sociedade, entendeu? Então, assim, a gente tem que estar bem realmente participando de grupos que tenham o mesmo propósito, porque a impressão que eu tenho no dia a dia, assim, parece que a gente está contra o fluxo, né? As pessoas não estão, como é que eu posso dizer, nem param para refletir sobre isso, né? Estão muito no Na competição, né? Nesse modus operandi então, assim, a gente tem que do sucesso material, né? então aí, se você realmente não tiver participando de grupos que tenham esse propósito e também fazendo a sua parte individualmente, assim, acaba embarcando nesse fluxo, né? E você trouxe, Beatriz, é muito interessante, né? Eu acho que é um desafio para a gente, primeiro,
tentar observar onde que surgem e estão surgindo movimentos, onde eu consigo perceber, mesmo em meio a essa confusão, eu consigo perceber que existem movimentos indo em direção, em alguma medida que seja, para quebrar esse fluxo, né? E tem, né? Se a gente observar bem, tem alguns movimentos. Não estão tão claros, não é uma cultura estabelecida, como você bem trouxe, com certeza, mas também é o nosso papel reconhecer esses movimentos e, em alguma medida, nutri-los. Falar sobre eles, compartilhar, né? Refletir sobre, estudar, contribuir, se for possível, porque também é a nossa parte analisar e trabalhar para esse todo. Mas, com certeza, o mais importante é a gente estar realmente em grupos. Por exemplo, esse nosso trabalho ele é chamado de meditação criativa. Qual que é o objetivo dele? O objetivo dele é criar uma nova cultura, né? Se a gente cria uma nova cultura, vários grupos vão criando uma nova cultura, em algum momento isso vai fazer parte da civilização. Então, o nosso papel é mesmo de formiguinha, né? E a gente precisa estar consciente disso. Não adianta a gente colocar um óculos cor-de-rosa, né? E achar que vai ser sempre assim com todo mundo, ainda não. Mas ainda assim, a gente deve encontrar uma motivação interna de fazer o nosso trabalho interno, de se associar, né? Permitir, igual diz a fala do Xing, olha só, 4, 5 mil anos atrás, né? Onde tem ali a sua essência, atrai, aquilo é atraído para você. E não é essa coisa da mentalização, do segredo ou de outras escolas do pensamento. É porque quanto mais eu me conecto da minha verdade, mais também eu passo a olhar essa verdade e a reconhecer essa verdade no mundo ao meu redor, nas pessoas com as quais eu convivo. Então eu vou me fortalecendo. E os grupos são a grande oportunidade para esse experimento, porque a gente ainda não tem, como você bem falou, né? Isso expresso na sociedade. Mas se a gente. E ao expressar nos grupos, mesmo com todo mundo, com essa vontade para o bem, os desafios são inúmeros. Tem muitas. É todo um processo de cada membro de será que eu estou respeitando o tempo do grupo? Quantas vezes a gente está em grupo e a gente vê que as pessoas muitas vezes querem apenas usar as vantagens do grupo e não dão na mesma medida? Quantas vezes a pessoa rouba o tempo do grupo para satisfazer uma dúvida dela, que nem sempre é o pertinente para o grupo? Aí é no sutil, né? São muitos os desafios, mas é um experimento, né? Se a gente conseguir minimamente fazer esse experimento dar certo em grupos, é um passo para que esse experimento comece a ser feito numa escala maior dentro da nossa sociedade. Paulinho, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui de novo, não é todo dia que eu consigo entrar. E dizer que você explica muito bem, que é muito gostoso te ouvir. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Toda terça a gente tem a reflexão e toda quinta a meditação. Então, por exemplo, a gente está estudando agora esse bimestre sobre o princípio da unanimidade. Aí, nas quintas-feiras, às 6h30, a nossa meditação é sobre o princípio da unanimidade. Então, por quê? Porque a gente está nesse nível da mente, refletindo juntos, construindo como grupo uma forma-pensamento sobre unanimidade. Aí, na meditação, o que a gente faz? A gente vai elevar a nossa atenção para um ponto além da mente, que é buscar essa alma, e aí, a partir dessa alma, a gente vai energizar essa forma aqui da nossa reflexão, a gente vai refletir com mais qualidade, com mais potência no nível da alma, e aí a gente vai, como grupo, irradiar essa forma de pensamento para que ela vá fazendo o seu trabalho de impressionar, de inspirar as mentes que estão receptivas a esse tipo de ensinamento. Bom, Cláudia, parabéns. Agora que eu vi que esse aniversário, a Tati sempre lembra pra gente. Tudo de bom Obrigada. para você.